Começando então a temporada 2017, quero gabaritar de potências. A ideia do Quero Gabaritar, só para vocês saberem, é a gente tentar aprofundar alguns temas que a gente discute durante as temporadas regulares, durante as aulas teóricas fundamentais do estudo de matemática. Eu escolhi hoje, então, o tema potências para tentar apresentar para vocês algumas abordagens que costumam gerar uma certa dor de cabeça quando as pessoas encontram essas propostas nas provas a que se submetem. Dá uma olhada, por exemplo, na questão de número 1. Questão de número 1 diz assim: o expoente do número 3 na decomposição por fatores primos positivos. Do número natural, 10 na 63, olha o número natural aqui, 10 na 63 menos 10 na 61. Quando a gente decompõe esse número em fatores primos, tudo bem? Qual o expoente do número 3? Vocês observem que seria uma péssima ideia nós tentarmos expressar todos os dígitos do número 10 na 63. Sabe como é que nós escreveríamos 10 na 63? Seria o número 1 seguido de 63 zeros. 63 zeros. O expoente positivo da base 10 sempre indica quantos zeros são necessários na sua construção. Quantos zeros à direita do 1, nesse caso, são necessários na sua construção. Se o expoente fosse negativo, bastaria colocar os zeros à esquerda, vírgula depois do primeiro zero, e o procedimento continua valendo exatamente do mesmo jeito. Então não é uma boa ideia eu tentar fazer 10 na 63 menos 10 na 61 no braço, se vocês forem parar para pensar. Não faz o menor sentido essa proposta. O 10 seguido 1 seguido de 63 zeros, menos o 1 seguido de 61 zeros. Se você teve essa ideia, aliás, em matemática, quando a gente tem alguma ideia desse tipo, que imediatamente faz com que exploda na nossa cabeça algo muito, mas muito trabalhoso, mesmo como o caminho que a gente acabou de escolher, é bom mudar de caminho, é bom escolher outra alternativa, outra abordagem para resolver o problema em questão. Nesse caso, 10 na 63 menos 10 na 61. Evidentemente, são dois fatores, são dois termos, perdão, que têm a mesma base. E naturalmente, na medida em que eles têm a mesma base, eu posso colocar uma potência de 10 em evidência. Nesse caso, a menor das duas potências de 10, 10 elevado na 61. Eu posso colocar 10 na 61 em evidência aqui, 10 na 61 em evidência. E simplesmente pensar que 10 na 63, observa, 10 na 63 é a mesma coisa que 10 na 61 vezes 10 ao quadrado. Acompanhou? 10 na 61 vezes 10 ao quadrado. São 63 fatores enfileirados. E aqui, convenientemente, eu separei 61 deles para a esquerda e 2 deles para a direita para expressar 10 na 63 como um produto de duas potências de mesma base. Isso me autoriza a colocar o 10 na 61 em evidência, como vocês estão vendo aqui nesse caso, 10 na 61 em evidência. E ao colocar 10 na 61 em evidência, aqui dentro do parênteses vai ficar o outro fator 10 ao quadrado, desse produto de potências em que eu acabei de transformar o meu 10 na 63 original. Tudo bem? Agora, aqui no segundo termo, como o 10 na 61 estava sozinho, ao ser colocado em evidência, ele vai deixar aqui como fator residual o menos 1. Para que na hora de aplicar a propriedade distributiva, lembra o famoso chuveirinho, vocês possam resgatar a expressão original. 10 na 61 vezes 10 ao quadrado dá 10 na 63. 10 na 61 vezes 10 vezes menos 1, perdão, vai dar 10 na 61. Tudo bem daqui? Beleza. Acompanhe agora o que vem, porque essa parte é uma parte bem bacana dessa questão. Quando eu escrevo 10 na 61, a minha ideia é me aproximar o mais rápido possível da decomposição em fatores primos desse número. O número 10, porém, não é primo. Eu não posso usar a base 10 numa decomposição em fatores primos, porque 10 é divisível por 2 e também é divisível por 5. Nada me impede, porém, de transformar esse 10 em 2 vezes 5. 2 vezes 5, assim, protegido com parênteses e com o 61 aqui no expoente, certo? Faz isso, 2 vezes 5 elevado na 61. Esse 2 vezes 5, ou seja, 10 elevado na 61, está multiplicando 10 ao quadrado, que é 100, menos 1. Como esse número é relativamente pequeno, 10 ao quadrado, 100, eu já vou expressar ele na sua notação convencional, decimal, não usando a notação de potências, para poder ver qual é o resultado que vem por aí. Quando eu tenho uma potência de um produto, uma das propriedades importantes do mundo das potências é que eu transformo, ou posso transformar isso aqui em um produto de potências.
Basta que eu use o mesmo expoente tanto para o 2, 2 na 61, quanto para o 5, 5 na 61. Vocês observem que com isso eu transformei aquele 10 na 61 que eu tinha lá no início em um produto de duas potências cujas bases são números primos. E que, portanto, me deixa mais próximo do meu objetivo. Meu objetivo é decompor aquele número monstro lá do início em fatores primos. Tanto o 2 quanto o 5 são primos. Então, até aqui, eu caminhei bem, progredi bem nessa questão. Resta saber o que vai acontecer agora. Quando esse 100 menos 1 aqui virar 99. Eu já nem precisava mais dos parênteses. Nesse caso, só mantive os parênteses por preciosismo, por consistência com o que vinha antes. E vocês observem que o 2 vezes 5, 10 na 61, não promoveu o surgimento de nenhuma potência de base 3. Lembra? A nossa curiosidade é saber qual o expoente do 3 nessa composição. Como 2 na 61 tá bom, tem base prima, 5 na 61 também tá bom, tem base prima, o meu foco passa a ser o 99. E nesse momento, então, eu proponho a vocês a decomposição do 99, só o 99, em fatores primos, como normalmente a gente faz nessas circunstâncias, no modo tradicional, só dividindo por uma sucessão de fatores primos. 99, por exemplo, não dá por 2 porque é ímpar, mas dá por 3, fica 33. 33 dá para dividir por 3 de novo, fica 11. E o 11 é primo. 11 é primo, então dividindo por 11 vai ficar 1. O que nos leva à conclusão de que a decomposição do 99 vai resultar em 3 ao quadrado vezes 11. E é por isso, por essa expressão equivalente, que eu vou substituir o 99 agora. Eu vou escrever 99 como sinônimo de 3 ao quadrado vezes 11. 2 na 61 vezes 5 na 61 vezes 3 ao quadrado vezes 11, portanto, representa a decomposição em fatores primos do número que eu me propus a decompor com vocês agora. E isso, portanto, tem que conter o caminho, né, os instrumentos necessários para que eu possa chegar na resposta certa. O expoente do número 3 na decomposição, o expoente do número, vocês estão vendo junto comigo o expoente do número 3. É esse 2 que vocês estão vendo aqui, e esse 2 é que nos conduz à resposta correta dessa questão, resposta que você encontra na alternativa E de Equador. Tudo bem daqui? Sejam bem-vindos ao Quero Gabaritar de Potências. A gente sempre vai levar vocês um pouquinho além. E se vocês estão achando difícil, é porque vocês ainda não viram o Partiu Feroz. Vai por mim, porque aí o bicho vai pegar lindamente. Deixa eu aproximar a câmera aqui para que vocês possam acompanhar comigo, cuidadosamente, o que está acontecendo, e a gente possa partir então para a questão de número 2. Em 2006, segundo notícias veiculadas na imprensa, a dívida interna do Brasil superou R$1 trilhão. Olha só, exercício 2. Dívida. Vamos começar identificando os dados quantitativos. Isso é sempre muito importante, os dados numéricos que o enunciado da questão oferece, certo? Dívida, R$1 trilhão. R$1 trilhão. Certo? Em seguida, em notas de R$50, R$1 trilhão tem massa de 20 toneladas, certo? Então nós sabemos aqui que a massa é de 20 toneladas. Observa, 20 toneladas. Tudo bem? Ou 20 mil, perdão, não são 20 toneladas, são 20 mil toneladas. Agora sim, 20 mil toneladas. Tudo bem? Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente, ainda bem, que a quantidade de notas de R$50 necessárias para pagar um carro de R$24 mil tem que massa em quilogramas. É um problema de regra de 3, mas que mistura, de certa forma, a percepção de vocês em relação às unidades de medida que nós estamos usando, tanto para dinheiro quanto para massa, certo? E também a consciência de que vocês têm, que vocês desenvolveram a respeito das potências que estão por trás disso, ou das potências em que esses números podem ser convertidos, para que a dor do processo não seja tão grande assim. Observa, R$1 trilhão, R$1 trilhão é a mesma coisa que 1 seguido de 3 zeros vai a 1000. Tudo bem? Vem devagarinho que não tem erro. Todo mundo é capaz de fazer isso aqui. Mais 3 zeros vai a 1.000.000. Tudo bem? 3 zeros 1.000, 3 zeros 1.000.000. Outros 3 zeros bilhão e outros 3 zeros trilhão. Tudo bem? Vou até colocar umas divisórias aqui para vocês verem
onde estamos, certo? Tem algumas divisórias aqui. Essa divisória aqui dos primeiros 3 zeros é do 1000, tudo bem? A segunda divisória é do milhão, tá bom? A terceira divisória é do bilhão. E a última aqui que eu coloquei só para indicar é a do trilhão, certo? É a do trilhão, tá bom? 1000, milhão, vou colocar o i aqui também, bilhão e trilhão. O que significa que 1 trilhão de reais é a mesma coisa que 10 elevado a 3, 6, 9, 12. 12 zeros, portanto 10 elevado na 12. Do lado esquerdo eu já vou começar a montar a estrutura da minha regra de 3. De um lado eu tenho grana, do outro lado eu tenho massa, certo? A grana corresponde a 1 trilhão de reais. Vou escrever aqui R cifrão 10 na 12, tudo bem? Não vou escrever 1 trilhão e nem 1 seguido de 12 zeros. São 10 na 12 reais, portanto, que eu tenho nesse caso, tudo bem? A massa, por sua vez, é de 20 mil toneladas, só que aí, eu pega ratão, a gente tem que lembrar que uma tonelada não é 1 quilo, né? Uma tonelada, certo? Uma tonelada são 1000 quilogramas. Tudo bem? 1000 quilogramas. O que significa que nós vamos precisar acrescentar 3 zeros para converter essa massa de toneladas para quilogramas. Eu vou ter 20 mil toneladas e agora outros 3 zeros para passar isso para quilogramas, certo? Observa, até aqui eu tinha toneladas e agora com mais 3 zeros eu passo a ter quilogramas. Se eu tivesse que passar para gramas, o que seria perfeitamente razoável numa questão como essa, eu precisaria de outros 3 zeros, certo? 1 quilograma tem 1000 gramas, prefixo K, né? O prefixo que sempre vai representar 1000 nessas circunstâncias. Então vocês observem, dessa vez eu não tenho o 1 começando o número, mas eu continuo tendo uma série de zeros aqui que eu posso contar, mais especificamente 7 zeros, e consequentemente eu posso transformar esse número 20 milhões em 2 vezes 10 na sétima quilogramas. Tudo bem? 2 vezes 10 na sétima quilogramas. Se fosse 1, né, ali antecedendo os zeros, é claro que eu usaria a mesma estratégia e poderia expressar esse número simplesmente pela potência de 10 correspondente. Mas como ali na frente tem um 2, eu posso enxergar isso aqui como 2 vezes 10 milhões, 2 vezes 10 milhões é a mesma coisa que 2 vezes 10 na sétima. Tudo certinho até aqui? Muito bem, voltando para o nosso problema. Eu quero saber quantas notas são necessárias para pagar um carro de 24 mil reais. Tudo bem? Valor do automóvel, 24 mil reais. Vamos colocar aqui, carro, 24 mil reais, certo? 24 mil. Esses 24 mil aqui, eu também vou transformar agora em uma expressão que tem a ver com potência de 10. Eu vou me aproveitar desses 3 zeros que eu tenho aqui na direita e vou transformar esse 24 mil em 24 vezes, observe, eu não estou preocupado com notação científica, eu só estou preocupado em usar o maior número de potências de 10 possível. Vou transformar esse número então em 24 vezes 10 ao cubo. Observa, 24, os dígitos significativos que vêm antes aqui do primeiro zero, seguido de 10 elevado ao número de zeros que vocês encontram na quantidade em questão. 24 mil, portanto, vai virar 24 vezes 10 ao cubo. E agora? Agora fica fácil, é só calcular essa massa que eu vou chamar de x. Todo problema de regra de 3 é um problema, em última análise, de proporção. Proporção direta, né? Mais massa, mais notas, menos massa, menos notas, menos grana. E, portanto, a proporção é direta, fica bem evidente isso. Eu poderia resolver esse problema realizando uma divisão. Dividindo o lado esquerdo, dividindo o lado direito, em cima dividindo embaixo, né? Em cima dividido embaixo, então A está para B, assim como C está para D. Essa é a definição de proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. E quando dois números ou duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente pode colocar isso em prática. Mas vocês também já tenham familiaridade, talvez, a essa altura, com a ideia da regra de 3, que é a de que eu estou determinado a encontrar esse x e eu posso fazer, então, aquela operação do x aqui, assim, por exemplo, esse vezes esse dividido por esse é igual a esse. Vocês lembram dessa parada? Né? Escolhe um, faz um x aqui, multiplicando e depois dividindo, certo? Nessas condições, vocês escreveriam que o x é igual a 24 vezes 10 ao cubo, 24 vezes 10 ao cubo, vezes 2 vezes 10 na sétima, vai na fé que vai dar certo. Tudo isso dividido por 10 na 12.
E vocês observem que agora eu não dei a mínima para as unidades reais e quilos, porque eu estou calculando o x que está na coluna dos quilos, né? Está na coluna da massa, e consequentemente, evidentemente, que esse resultado só pode sair em quilogramas, não haveria outra possibilidade para isso. Beleza, vou multiplicar quem eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Em cima, por exemplo, eu tenho 24 vezes 2, que dá 48, certo? Observem que eu multipliquei os números que não estão representados por potências de 10. Agora eu vou multiplicar as potências de 10 entre si. Lembrando que multiplicação, né, de potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Então 10 ao cubo com 10 na sétima vai ficar 10 na décima. Tudo isso dividido por 10 elevado na 12ª potência. E agora fica fácil. Vocês têm várias maneiras de atacar esse problema daqui para frente. Dá para enxergar uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes, lembrou? Dá para enxergar também 10 fatores iguais a 10 em cima, 12 fatores embaixo iguais a 10 também, e consequentemente eu posso simplificar esse 10 na décima com o expoente 12 que vocês estão vendo aqui embaixo, cortando 10 fatores em cima com 10 fatores de baixo, ainda assim irão restar 2 fatores aqui no denominador. O que me autoriza a escrever 48 em cima e só 48, porque o 10 na 10 acabou de bailar, e 10 ao quadrado embaixo, que talvez seja até uma estratégia, uma alternativa bem simples da gente enxergar qual a resposta certa. Em cima eu vou ter 48, embaixo eu vou ter 10 ao quadrado, que é 100, e 48 centésimos é a mesma coisa que 0,48. 0,48, o que mesmo? Observa, está na coluna da massa, a massa está sendo calculada em quilogramas desde a primeira linha e, portanto, nós precisaremos de 480 gramas de notas de R$50 para pagar o carro de R$24.000, a resposta que nós encontramos nesse caso na letra B, Brasil. Tudo certinho até aqui? Sob controle? Espero que sim, que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. Essa lista aqui é boa, muito boa, como vocês estão vendo. E a ideia é sempre essa, mostrar para vocês caminhos de aprofundamento, caminhos que levam vocês para além da primeira aula teórica de cada assunto. Tudo bem? Essa é a ideia do Quero Gabaritar. Muito bem, beleza pura. Vamos direto então para a questão de número 3, certo? 3, questão de número 3, que afirma o seguinte. Essa que tem uma introdução. Não, as desigualdades abaixo. São aquelas de que vocês tanto gostam, né? O pessoal tem um encantamento por essas questões que perguntam quais são as verdadeiras, né? Apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, 1, 2 e 3. As pessoas têm uma adoração muito louca por essas questões, que eu sei bem. Conheço o meu rebanho, está tudo sob controle. Considere as desigualdades a seguir. Tudo bem? Desigualdade número 1. E já bate uma certa tristeza na pessoa. 3 na 2.000 é menor que 2 na 3.000. Questão 3. Item 1. 3 na 2.000 é menor que 2 na 3.000. Se você teve a brilhante ideia de calcular o valor de 3 na 2.000, ou seja, de multiplicar o 3 por ele mesmo 2.000 vezes, para depois comparar com o resultado do 2 multiplicado por ele 3.000 vezes. Afaste esse pensamento da sua mente o mais rápido possível. Se a coisa é muito complicada, se a coisa parece que está prestes a nos dar um trabalho desumano, é porque você ainda não enxergou o caminho da luz. Basicamente é isso. Matemática, a gente sempre tem que tentar encontrar um caminho mais inteligente. Sabe qual é o caminho inteligente para resolver essa questão? É vocês tentarem transformar esses dois lados aqui em potências que tenham ou a mesma base ou o mesmo expoente. Só que no mesmo expoente ninguém pensa. As pessoas não costumam lembrar disso. As pessoas só lembram que eu tenho que igualar as bases para poder cortar e verificar se a desigualdade é verdadeira ou não. A gente tem como realizar uma leitura muito mais simples dessas duas expressões, se a gente conseguir reduzir ambas a potências de mesmo expoente. Vê se não é brilhante. 3 na 2.000 pode ser reescrito como 3 ao quadrado elevado na 1.000. Tudo bem? 3 ao quadrado elevado na 1.000. E aí vocês vão dizer, como assim? Como 3 ao quadrado elevado? Porque eu protegi com parêntese. E quem estuda potência sabe que quando a gente tem uma potência de potência, ou seja, uma potência aqui dentro, protegida por parênteses, e outro expoente lá fora, a gente pode multiplicar
os expoentes. Então, escrever 3 ao quadrado elevado a 1000 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 1000, ou seja, 2000. Certo? Da mesma forma, aqui na direita, eu posso reescrever esse 2 na 3000 como 2 ao cubo. Entendeu já, né, a jogada? Olha que migué lindo, hein? Aqui, ó, tá vendo? 3 ao quadrado elevado na 1000 do lado esquerdo, 2 ao cubo elevado na 1000 do lado direito. E nesse momento, vocês se autorizariam, se quisessem, a tirar 2 raízes, uma de cada lado dessa desigualdade. Sabe qual vai ser o índice dessa raiz, se vocês se atreverem a fazer isso? Se você pensou certo, você vai tirar uma raiz de índice 1000 do lado esquerdo e outra raiz de índice 1000 do lado direito, porque ao tirar raízes de índice 1000 dos dois lados, adivinha? O 1000 vai cortar com o 1000, o 1000 vai cortar com o 1000 e vocês vão chegar à conclusão de que do lado esquerdo sobrou 3 ao quadrado, do lado direito sobrou 2 ao cubo. Entendeu? Só existe um jeito desse 3 ao quadrado elevado na 1000 aqui ser menor ou maior que o 2 ao cubo elevado na 1000. É se essa relação que existe entre essas duas potências aqui de cima também se verificar entre o 3 ao quadrado e o 2 ao cubo. Essa questão, porém, ela tem um componente curioso. Ela poderia ser mais difícil se, ao invés das pessoas tivessem as pessoas que produziram a questão, né, a banca examinadora que construiu essa questão, tivesse optado por usar bases menores que 1, por exemplo, 1/3 do lado esquerdo, 1/2 do lado direito, na hora da gente tirar essas raízes, a gente teria que inverter a desigualdade. Isso é uma tremenda de uma sacanagem que acontece no mundo das potências. A relação de ordem se inverte quando as bases estão entre 0 e 1. E a gente vê isso no estudo de matemática nas aulas de inequações exponenciais, depois de inequações logarítmicas. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, só quero que vocês fiquem atentos para isso, de que o que nós queremos, o que nós estamos querendo fazer é verificar se isso aqui é verdade. E como do lado esquerdo eu tenho base 3 ao quadrado, do lado direito eu tenho base 2 ao cubo, do lado esquerdo 3 ao quadrado é 9. Do lado direito 2 ao cubo é 8. Vocês observem como as bases são ambas maiores que 1 e, consequentemente, eu não precisaria levar em consideração essa potencial inversão da desigualdade. A desigualdade se mantém, eu olho para isso aqui e avalio como verdadeiro ou falso. Pensa bem, o que vocês acham? 9 é menor que 8? Não, né? 9 não é menor que 8, 9 é maior que 8. Isso aqui é uma proposição falsa, portanto, estamos diante da afirmação de que a primeira proposição é falsa e, consequentemente, já não vamos marcar nem a letra A, que afirma que apenas 1 é verdadeira, nem a letra C, apenas 1 e 2, nem a letra D, apenas 1 e 3. Já estamos entre apenas duas alternativas. Essas são as vantagens desse tipo de questão, né? A gente consegue, com algum cuidado, afunilar para um número mais razoável de alternativas viáveis. Olha para a segunda das 3 afirmações. Na segunda, que é bem fácil, está escrito assim, menos 1/3 é menor que menos 1/3 ao quadrado. Menos 1/3 elevado ao quadrado, certo? Muito bem. Procura lembrar comigo. E quando a gente... Deixa eu tirar isso aqui da frente, na verdade, né? Agora sim, beleza. Quando a gente eleva ao quadrado uma base negativa, isso é o mesmo que multiplicar essa base negativa por ela mesma. E, consequentemente, quando eu elevo menos 1/3 ao quadrado, eu estou multiplicando menos 1/3 por menos 1/3, e menos com menos vai me levar a um resultado positivo. Mais menos 1/3 do lado esquerdo continua igual, do lado direito eu tenho menos 1/3 ao quadrado, que vai dar mais 1 em cima, 3 ao quadrado, 9. Certo? O menos 1/3 é um número negativo. Sim? Negativo. O 1/9, por sua vez, é positivo. E todo número negativo será sempre menor do que qualquer número positivo. Faz sentido? É só tentar imaginar esses dois números posicionados ao longo de um eixo real. Aqui está o 0. O menos 1/3 vai estar aqui na esquerda. O mais 1/9 vai estar aqui na direita. E, consequentemente, o 1/9 sempre vai ser maior, dada a sua natureza positiva, do que qualquer número negativo que venha a ser comparado com ele. Portanto, é verdade afirmar que menos 1/3 é menor que 1/9. Essa afirmação aqui é verdadeira. Verdadeira. Tudo certo?
Estamos então com a primeira falsa e com a segunda verdadeira e, consequentemente, vamos ter que avaliar a terceira afirmação. Não temos saída para saber qual a resposta certa, se é apenas 2 ou se são as duas afirmações 2 e 3. A terceira afirmação, felizmente, vai nos dar uma abordagem semelhante a essa que eu acabei de colocar em prática com vocês, não sob o ponto de vista dos sinais, mas sob o ponto de vista da interpretação dos resultados de potências. 2/3, segundo ele, é menor que 2/3 ao quadrado. Vamos pensar? 2/3 ao quadrado. Certinho? Tudo bem. 2/3 do lado esquerdo continua como está, como veio ao mundo. 2/3 ao quadrado do lado direito, 2/3 ao quadrado do lado direito, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Não esquece, potência de fração eleva em cima e eleva embaixo. Certo? Muito bem. Pensem comigo por um instante, quanto dá 1 dividido por 3? Pensem em R$1, certo? R$1 dividido por 3. R$1 dividido por 3. Dá aproximadamente 0,33. Conseguiu pensar nisso? 33 centavos. Né? Vai dar aproximadamente, vezes 3, 99 centavos, dá quase R$1. É isso aí. Agora pensem comigo em quanto dá 1/9. Quanto dá 1/9, certo? 1 dividido por 9, sem calculadora, sem nada. Essas aproximações a gente tem que ter na cabeça. Se fosse 1/10 dava 0,1, né? Dava 10 centavos. Agora, como eu estou dividindo por 9, o resultado tem que dar um pouquinho mais do que 0,1. E vocês podem até aproveitar esse resultado aproximado anterior e pensar assim, para chegar no 1/9 a partir do 1/3, basta dividir por 3 de novo. 1/3 de 1/3, a terça parte do 1/3. Isso equivale a dizer que eu vou pegar esse 0,33 e vou dividir por 3 novamente para chegar na aproximação 0,11. Aproximadamente 0,11, uma boa aproximação para o valor de 1/9, certo? Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês tentem chegar junto comigo a valores aproximados tanto do 2/3 quanto do 4/9. E a gente possa decidir a partir daí, então, se a afirmação é verdadeira ou é falsa. 2/3 é a mesma coisa que 2 vezes 1/3. 2 vezes 0,33 vai dar 0,66, aproximadamente 66 centavos aqui na esquerda, 2/3 de R$1. Aqui na direita, 4/9. Ora, se 1/9 é 0,11, 4/9 vai dar 0,44. Vai dar 0,44 e vocês observem que a proposta que nós estamos indicando aqui, que nós estamos realizando no item 3, é de que 0,66 é menor que 0,44. Pensa bem, você diria que 66 centavos é menos que 44 centavos? É claro que não, você não diria isso. Essa terceira afirmação é falsa. Mais uma vez, afirmação falsa, o que nos leva à conclusão de que a alternativa correta, a única alternativa correta viável, é a letra B, Brasil, apenas 2. Certo? Apenas 2, verdadeira letra B, Brasil. Show de bola? Legal, né? Essa primeira abordagem aqui é muito legal. Vocês procurem não se afastar disso. De que para comparar potências, ou a gente reduz a mesma base, ou quando a gente não conseguir, a gente reduz ao mesmo expoente. As duas estratégias são igualmente vencedoras quando nós estamos falando de comparação de potências, certo? Que foi o que acabou de acontecer nesse caso. Sejam bem-vindos ao Quero Gabaritar Potências, temporada 2017 do Estude Matemática, inovando só e sempre aulas inéditas toda semana no YouTube. Vamos lá então, questão de número 4, estilinho Enem, com esse enunciado aqui, ó, esse enunciado tremendo, xalala, uma ciência e tecnologia no decorrer da nossa história vem atuando para facilitar o trabalho humano. Bom, excelente, né? Atualmente a calculadora facilita e agiliza os cálculos, sendo uma ferramenta largamente difundida e presente até em telefones celulares. No segundo domingo do Enem, vocês estarão cortando os pulsos com uma colher, se esbarrarem em um texto assim, eu sei. No entanto, há operações com alguns números naturais que apresentam características particulares, dispensando o uso de calculadoras. Ainda bem que não dá para usar no Enem, então vamos ter que encarar assim mesmo. Observe e analise os quadrados dos números naturais, formados apenas pelo algarismo 1. Estamos na questão de número 4. Estamos na questão de número 4. Vamos lá. Olha só. Ele afirma que 1 ao quadrado é 1. Em seguida aqui, 11 ao quadrado é 121. Na sequência aqui, 111 ao quadrado é igual a 12.321. E vamos combinar, ele nem precisava ter dado essa quarta linha aqui, né? Ele foi muito parça ao dar essa quarta linha. 1.111 ao quadrado
dá 1.234.321, certo? Muito bem. Vocês percebam que a gente observa nitidamente, claramente, rapidamente, um padrão de construção desse resultado. E o curioso é que vocês podem depois fazer na calculadora, vocês vão ver que é isso aí mesmo, essas potências de 111 ou de 11, de números compostos exclusivamente pelo dígito 1, são muito famosas no mundo da matemática. Aí ele apresenta um número e diz assim, o número é 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele diz que esse número é o quadrado de um número natural que possui n algarismos iguais a 1, certo? N algarismos iguais a 1. Que número é esse? Olha, talvez vocês tenham se dado conta, talvez não, mas uma das estratégias para a gente atacar essa questão é a gente observar que o dígito central do resultado da potência, o dígito central, sempre empata com o número de dígitos iguais a 1 que vocês têm na base da potência. Claro que vai chegar uma hora em que isso vai acabar, né? Especificamente quando vocês tiverem 10 números iguais a 1 na base. Nessas condições, o resultado não vai mais ser possível de expressar com apenas um dígito. Mas até chegar lá, vocês podem ter certeza de que a coisa vai funcionar e vai funcionar muito bem. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que vocês têm 3 dígitos iguais a 1? Olha quem está no meio da potência 3. E aqui vocês têm 4 dígitos iguais a 1, percebeu? Olha quem está bem no meio da potência 4. Então, se vocês olham para esse número e percebem que ele tem 1, 4, 7, 10, 13. Ele tem 13 dígitos, o maior de todos é o dígito que está bem no meio, é o 7. Sabe quem esse 7 também irá representar nessas condições? O número de dígitos iguais a 1 da base da potência de vocês. 7 dígitos iguais a 1 elevados ao quadrado só pode ser para que haja consistência com o padrão de construção apresentado nas 4 primeiras potências e, portanto, eis que chegamos na velocidade da luz na resposta desse exercício, dada pela letra C, a alternativa C, Canadá. Não é demais? Esse tipo de situação é super comum em matemática. A gente não decorar fórmulas malucas, mirabolantes, não mostrar que a gente tem capacidade, talento, competência para memorização. Mas não, sermos capazes de reconhecer padrões. Reconhecer o padrão, por exemplo, na construção de um número, reconhecer um padrão geométrico, reconhecer um padrão envolvendo funções trigonométricas, que são cíclicas, lembra? Senos, cossenos e coisas do gênero. Isso é super importante, não só no mundo da matemática, mas também para o que vem depois, né? Para esse mundo real e que mescla o real e o imaginário em que nós estamos todos imersos, ou deveria eu dizer, submersos. Não, para de viajar, Gustavo. Vai para a próxima questão. Vamos que vamos. Questão de número 5. Questão de número 5 diz assim, n é o número que resulta do cálculo de 2 na 19 vezes 5 na 15. Tá bom? 2 na 19 vezes 5 na 15. Vamos lá então. 5. O número n é 2 na 19 vezes 5 na 15. Eu quero saber quantos são os algarismos que compõem o número n. Ou seja, se eu escrever esse número por extenso, eu quero saber quantos algarismos esse número tem. Você tem momentaneamente a brilhante ideia de expandir a potência 2 na 19, ou seja, de ir nos dedinhos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536. Não me lembro mais, mas eu acho que vai dar 131.072 e depois 262.144. Mas não precisa. Quase cheguei lá, fui até o 18. Aqui, quando eu fiz a faculdade de Ciência da Computação, a gente fazia campeonato, eu e os meus colegas, para saber quem decorava mais potência de 2, entendeu? Então esse foi apenas um breve momento de ostentação desse professor, que agora volta o seu foco para a questão. Se você teve essa ideia, descarte. Essa é uma ideia maluca na essência. A gente não vai expandir potências que vão nos fazer trabalhar loucamente e fazer um monte de continha de padeiro no canto da prova. Tá bom? Isso a gente nunca faz. A dica quente aqui é vocês entenderem uma propriedade quase magnética que conecta a base 2 sempre que ela vê passar ali longe uma base 5. Tudo bem? Toda vez a base 2 está ali caminhando, aí lá pelas tantas, pintou a base 5, vem cá.
elas se conectam. E quando elas se acoplam, elas se transformam em 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Essa é a base com que a gente quer trabalhar. Tudo bem? Sempre base 10. Por que, vocês vão dizer, professor Gustavo? Por um motivo muito simples. Se eu escrevo, por exemplo, 10 elevado na sexta, vocês sabem que esse número é o número 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Se são 6 zeros antecedidos pelo número 1, então eu estou falando de um número que tem 7 dígitos. Vocês estão vendo como é fácil contar dígitos de números quando esses números envolvem as potências de 10? Pois é exatamente isso que eu proponho para vocês no momento em que eu revelo as propriedades magnéticas da base 2 e da base 5 que vocês vão explorar a partir de agora. Dá uma olhada. Eu tenho 19 fatores iguais a 2. Eu tenho 15 fatores iguais a 5. Sabe o que eu vou fazer antes de mais nada? Eu vou fazer o seguinte. Vou transformar esse 2 na 19 estrategicamente em 2 na quarta vezes 2 na 15. Antes que vocês achem que eu não passo de um maluco, ou que vocês tenham certeza disso, na verdade, porque vocês já desconfiam, e que vocês vejam que tem fundamento essa manobra, eu sugiro a vocês que pensem, o ideal é sempre eu conectar uma base 2 com uma base 5, porque daí eu consigo conectar as duas. Quando eu separo estrategicamente o 2 na 19 em 2 na quarta vezes 2 na 15, que dá 2 na 19, isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base, né? Então conserva a base e somos expoentes. Eu faço com que esse 2 na 15 passe a ter o mesmo expoente do 5 na 15. Do 5 na 15. E isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque assim como a gente fez lá no início a transformação de uma potência de produto num produto de potências, existe uma propriedade importante do mundo da matemática básica, do mundo das potências, que me autoriza a consolidar potências que tenham o mesmo expoente. Se essas duas potências aqui, 2 na 15 e 5 na 15, têm o mesmo expoente, eu posso transformar as duas em apenas uma. O 2 na quarta continua aqui numa boa, só espiando. 2 na 15 vezes 5 na 15, sabe no que eu vou transformar? Vou transformar em 2 vezes 5 elevado na 15. Sacou? Eu tenho 15 fatores iguais a 2 enfileirados, eu tenho 15 fatores iguais a 5 enfileirados. Imagina, 15 fatores iguais a 2 aqui, 15 fatores iguais a 5 aqui. Só que por enquanto eles estão em série. Imaginou? 2, 2, 2, 2, depois 5, 5, 5, 5, 5. O que eu vou fazer? Eu vou transformar a série em paralelo. Eu vou fazer assim, assim, com os meus fatores, entendeu? De modo que eu, ao invés de ter 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, eu passo a ter 2 e 5, 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 porque eu sei que toda vez que o 2 encosta no 5, eles, 2 e 5, se transformam em um saudável 10. Dá uma olhada. Isso vai me levar para 2 na quarta, vezes 10 elevado na 15. Tudo bem? 2 na quarta vezes 10 elevado na 15. Sabe quanto dá 2 na quarta? Não precisa ter feito ciência da computação para saber. Vai nos dedinhos. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. E portanto, 2 na quarta, 16, está encostado em 10 na 15. Minha dúvida é quantos dígitos tem o número 10 na 15? Eu vou até escrever por extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse número representa o meu 10 na 15. Do alto dos seus 16 dígitos. Like a boss. Tá vendo? Por que 16 dígitos? Porque são 15 zeros mais o 1 que o antecede. Certo? Só que esse número será multiplicado por 16. Vocês concordam? E no momento que eu multiplicar esse número aqui por 16, quem vai pagar o pato é esse número 1 aqui, o único 1, o 1 solitário que antecede essa cadeia longa de zeros. Isso vai fazer com que o meu número, na sua expressão definitiva, seja representado por 16, 16 vezes 1, certo? 16, seguido de 15 zeros. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Os mesmos 15 zeros do fator anterior, 1 seguido de 15 zeros, encostados dessa vez no 16, ao invés de apenas no 1. Isso me leva a uma cadeia que tem 15 zeros e 2 dígitos a antecedendo. Portanto, me permite afirmar que o número, no final das contas, tem 17
dígitos e 17 é o número que vocês encontram na alternativa correta. Letra C, Canadá. É ou não é lindo? Propriedades magnéticas dos números. Você pensa que essa é uma aula de ligações químicas, mas não! Essa é uma aula de ligações matemáticas. Seriam elas ligações iônicas? Seriam elas ligações covalentes? Você pode pensar nisso. Qual o NOx do 2, qual o NOx do 5, para que eles se conectem tão lindamente? Seriam pontes de hidrogênio, ligações de forças de Van der Waals. Eu estou falando coisas completamente sem sentido para mim, são apenas termos que não saíram do meu cérebro, mesmo tantos anos depois. Mas é assim que as coisas funcionam. O 2 e o 5 têm essa relação de magnetismo, de covalência, é uma coisa muito louca e quando um vê o outro, eles sempre se conectam. É uma coisa tipo uns crush de vocês hoje em dia. Muito bem, essa foi a questão de número 5. Vamos à questão de número 6 agora, que é uma das minhas preferidas, certo? Uma das minhas questões preferidas dessa lista. Quero gabaritar potências, aquecendo as turbinas para uma temporada inesquecível, emblemática, de aulas inéditas do Estúdio Matemática em 2017. Vamos lá, questão 6. N pertence ao conjunto dos números naturais com um asterisco. Assim, ó, N pertence aos naturebas com um asterisco. Vocês sabem para que serve esse asterisco, né? Esse N asterisco remove o zero do conjunto dos números naturais. Então estamos falando que o N pode valer 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, mas ele não pode valer zero, certo? Aquele asterisco ali garante isso. O que nós queremos saber é quanto vale. Vou colocar bem no meio do quadro aqui para fazer uns rabiscos com vocês. Menos 1, entre parênteses, elevado a 2n, menos 1, entre parênteses, elevado a 2n mais 1, certo? Mais menos 1 elevado na 2n, expoente dentro do parênteses, menos 1 elevado a 2n mais 1, também dentro dos parênteses. Muito bem. Olha que barato isso. A partir de hoje, quando vocês pensarem em número natural multiplicado por 2, quando vocês virem por aí essa expressão parcial 2n, pensem comigo assim, número par. 2n é o sinônimo matemático para número par, tão simples quanto parece. Toda vez que vocês virem o 2n por aí, pode ter certeza de que esse número será par, todo número natural dobrado é par, se transforma naturalmente num múltiplo de 2. Assim como toda vez que vocês virem 2n mais 1, ou então alternativamente 2n menos 1, vocês devem imediatamente pensar que vocês estão visitando o vizinho do número par. 2n é par. Se eu somar 1, eu visito o vizinho da direita, que só pode ser ímpar. Se eu subtrair 1, eu visito o vizinho da esquerda, que também só pode ser ímpar. Então, de certa forma, existe essa inconsistência de representação de um número quando esse número é ímpar. A gente pode representar usando 2n mais 1, e aí a gente está pensando no ímpar da direita do nosso par de referência, ou 2n menos 1, nesse caso, pensando no ímpar da esquerda, certo? Fato é que vocês têm o dever moral, como espartanos que são, de reconhecer daqui para frente que 2n sempre representará um número par e 2n mais 1 ou menos 1 representará um número ímpar. Isso vale para essas outras duas potências que vocês estão vendo aqui. Aqui o 2n está sozinho, portanto isso representa um número par. E aqui o 2n está acompanhado do mais 1 e, portanto, isso representa um número ímpar. Tudo bem? Pensem comigo por um instante, quando eu elevo menos 1 a um número par, menos 1 ao quadrado, menos 1 na quarta, menos 1 na sexta, menos 1 na oitava, não importa. Base negativa, expoente par, o resultado vai ser positivo. Eu vou multiplicar o menos 1 por ele mesmo. Por exemplo, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Se eu repetir isso 4 vezes, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, o resultado vai dar mais 1 também, certo? Essa primeira parte barbada eu reconheço menos 1 na 2n como mais 1. Agora toma cuidado, porque isso aqui tem que acontecer, essa potência tem que acontecer antes da troca de sinal, certo? Vou deixar essa troca de sinal indicada aqui, portanto, e me preparar para colocar aqui dentro o resultado dessa potência. Quando eu elevo menos 1 a um expoente ímpar, se naturalmente menos 1 na 2n, que é par, deu mais 1 como resultado, quando eu elevar menos 1 a um expoente ímpar, o resultado vai ser menos 1.
Eleva o menos 1 ao cubo, por exemplo. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. São 3 sinais de menos. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. O expoente negativo, expoente ímpar, perdão, nesse caso, vai garantir a manutenção do sinal negativo da base. Mas vocês não podem esquecer que esse menos 1 representa apenas o resultado dessa potência. E que tem um sinal de menos 1 aqui à espreita, esperando a oportunidade para entrar em ação. O que vai acontecer daqui a pouquinho. Só relaxar. Agora, tomem muito cuidado com o que vem por aí. Nesse caso, vocês estão percebendo que o sinal de menos está encostado na potência? Menos 1 elevado na 2n. Esse sinal de menos, portanto, não é só da base, ele é da potência inteira. E nessas condições, a precedência dos operadores matemáticos uns em relação aos outros me obriga a expandir a potência antes de trocar o resultado de sinal. O que significa que, embora eu saiba, e vocês também, que o expoente par nesse caso aqui, na verdade não vai fazer diferença. 1 na 2n vai dar 1. Esse sinal de menos encostado na potência garante, eu disse, que aqui entre parênteses o resultado da potência que vocês vão obter vai ser negativo. De novo, 1 elevado na 2n dá mais 1. Menos mais 1 vai dar menos 1 aqui entre parênteses, o que é o resultado que vocês estão procurando. Em síntese, quando o sinal de menos é só da base, a paridade do expoente se torna importante. Se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Tudo certo até aqui? Agora, se o sinal de menos está encostado na potência inteira, então a gente não tem saída. Nesse caso, o resultado será negativo, em qualquer hipótese, porque esse resultado vai trocar o sinal sempre do resultado que vocês encontrarem para a potência em questão. Olha essa próxima aqui, por exemplo. Ó. Quando vocês têm menos 1 elevado na 2n mais 1, vai valer o mesmo critério. Observa bem. Quando vocês elevarem o número 1, esse menos é da potência inteira. Quando vocês elevarem o número 1 a um expoente ímpar, ora, 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1. Só que dessa vez vocês têm um sinal de menos aqui fora, esperando para ver a lambança que vai acontecer ali dentro, e outro sinal de menos aqui dentro, à espreita, esperando o resultado da potência. Esse sinal de menos vai encostar no mais 1. E quando ele encostar no mais 1, menos mais 1 vai ficar menos 1. Olha que diabólica essa questão. Essa podia muito bem estar num partiu feroz. Hein? Às vezes, né, eu dou uma desregulada assim, na escolha das questões para que vocês possam também, né, sentir o cheirinho de enxofre, porque não, aqui na aula de não quero gabaritar, não tem nada de errado nisso, certo? Observe que com isso, agora sim eu consigo chegar numa expressão mais simples, bem mais simples do que a expressão original, e tentar identificar qual o seu valor. Isso aqui vai dar mais 1, agora menos com menos fica mais 1 de novo, em seguida mais com menos fica menos 1, e por último, menos com menos lá na ponta direita fica mais 1. Esse menos 1 vai simplificar com qualquer um dos outros 2 ou 3 mais 1 que vocês têm aí na vizinhança, mais 1 no resultado mais 2. Mais 2 é o valor equivalente, portanto, dessa questão número 6, então, resposta certa, letra D, Dinamarca. Vamos para a próxima, então, questão de número 7. Olha só, questão 7. Considere que a massa de um próton é 1,7 vezes 10 na menos 27 kg, o que corresponde a cerca de 1.800 vezes a massa de um elétron. Olha só, vamos começar identificando tudo aqui. Começar pela massa do próton. Massa do próton. Ele afirma que a massa do próton é 1,7 vezes 10 na menos 27 kg. Até aí tudo bem, essa informação é importante. Mas mais importante ainda do que essa informação é essa outra aqui, que afirma que isso corresponde a 1.800 vezes a massa de um elétron. A massa de um elétron. Tudo certinho? Então observe. Se eu sei que a massa de um próton é 1.800 vezes a massa de um elétron, eu posso começar já inferindo o seguinte. Massa do próton, P, é igual a 1.800 vezes a massa de um elétron, E. Só para transformar esses dados aqui em uma equação, em uma sentença matemática. Isso me autoriza a pegar esse 1.800 aqui e passar dividindo para a esquerda, escrevendo assim, a massa de um elétron é igual à massa de um próton
dividida por 1.800. Até aí tudo bem. Como a massa de um próton está expressa ali em cima como 1,7 vezes 10 na menos 27, agora é um bom momento, um momento oportuno para substituir. 1,7 vezes 10 na menos 27. Esse 1.800 aqui de baixo, porém, eu vou me atrever a transformar em algo que tem a ver com potência de 10. Não precisa ser um número em notação científica. Aliás, nem quero me antecipar nessa história de notação científica daqui a pouquinho na questão 11. Tá? Eu vou falar com vocês a respeito disso. Mas, por enquanto, não precisa. 1.800, portanto, eu posso transformar, a exemplo do que eu fiz no início, nas questões iniciais de hoje, em 18 vezes 100, que é a mesma coisa que 18 vezes 10 ao quadrado. Esses dois zeros aqui dão conta de que 1.800 é a mesma coisa que 18 vezes 100. E esse 18 vezes 100 pode ser transformado, portanto, em 18 vezes 10 ao quadrado. Isso me autoriza a separar a próxima etapa desse problema em duas partes. Observa, a primeira parte eu vou dividir 1,7 por 18, certo? 1,7 por 18. Para realizar essa divisão, eu tenho algumas alternativas. Uma delas é escrever isso aqui, ó, 1,7 dividido por 18. E agora, emparelhar as casas decimais. 18 é a mesma coisa que 18,0. Nesse momento, ao dividir 1,7 por 18, eu chego à conclusão de que o resultado dessa divisão vai ser o mesmo que eu encontro quando eu releio esses dois números aqui, ignorando as vírgulas. Esqueça das vírgulas, despreze as vírgulas, em cima 17, embaixo 180. E essa é a conta, portanto, que eu tenho que fazer para chegar à conclusão de quanto vale 1,7 dividido por 18. Se eu for realizar esse cálculo, 17 dividido por 180, certo? 17 dividido por 180. Eu vou chegar à conclusão, observa comigo, de que 180 não cabe no 17. Vou puxar um zero aqui. Como 180 não cabe no 17, a primeira iteração aqui da minha divisão vai ser 17 menos 0, que vai fazer baixar o mesmo 17 aqui para baixo. Nesse momento, como não tem ninguém para descer, eu vou puxar a vírgula e encostar um zero. E eu chego nesse momento à conclusão de que o 180 continua não cabendo no 170. 180 não cabe no 170, portanto eu puxo outro zero. Sacou? Quando eu fizer 170 menos 0 agora e descer 170 de novo, como eu já estou depois da vírgula, eu já estou adiante da vírgula, eu posso continuar puxando zeros aqui, até dar por encerrada a minha conta ou até me dar por satisfeito. Nesse caso, 180 cabe no 1.700 e cabe mais precisamente 9 vezes. Esses 9 nos levariam a 9 vezes 180, que dá 1.620. Mas não é sequer necessário eu continuar esse cálculo, porque 0,09 já é uma boa aproximação, uma aproximação suficiente para o meu propósito nessa questão. 1,7 dividido por 18, portanto, dá aproximadamente 0,09. Aqui na direita, eu tenho a segunda fase da questão que eu também posso levar em consideração, que é quando eu divido as potências de 10 uma pela outra. 10 na menos 27 dividido por 10 ao quadrado vai dar 10 na menos 27, deixa eu colocar aqui na cor também para ficar parelhinho, 10 na menos 27 menos 2. O que eu acabei de fazer? Uma divisão de potências de mesma base. Quando eu divido potências de mesma base, eu sempre conservo a base e subtraio os expoentes. Expoente de cima menos o expoente de baixo. Isso vai me levar à conclusão de que essa divisão de produtos de coeficientes por potências de 10 se traduz na próxima etapa em 0,09 vezes 10 na menos 29. E aí vocês olhem comigo com carinho para as alternativas. Eu não tenho nenhuma alternativa que tem 0,09 disponível, por assim dizer. Eu tenho duas alternativas que têm 0,9 disponível. E uma terceira alternativa que tem só um 9 disponível. Portanto, na prática, o que eu devo fazer agora é verificar duas situações. A primeira situação, eu vou fazer a vírgula andar uma casa para a direita, apenas uma casa para a direita. É uma das alternativas de representação alternativa desse mesmo resultado, dessa mesma expressão matemática. E aí vou lembrar vocês, como eu já fiz mais cedo, de Didi.
Toda vez que a vírgula anda para a direita, o meu expoente diminui. Se eu fizer essa vírgula andar uma casa, apenas uma casa para a direita, eu vou fazer o meu expoente diminuir apenas uma unidade. E vou chegar então na primeira alternativa de representação desse resultado. 0,9, observa, a vírgula andou uma casa para a direita, vezes 10 na menos 29 menos 1, que dá menos 30. E vocês observem junto comigo que isso é perfeitamente compatível com a resposta certa dessa questão que nós acabamos de encontrar, resposta da alternativa B, Brasil. Só para que vocês vejam como a resposta da letra A não é a resposta certa, eu vou dar mais uma chance para essa vírgula se deslocar uma unidade para a direita. E se ela se deslocasse uma unidade para a direita, nós mais uma vez subtrairíamos uma unidade do nosso expoente. Escrevendo como representação alternativa dessa mesma quantidade, 9, apenas 9, vezes 10 na menos 31. E vocês observem que o que nós temos na letra A é 9 vezes 10 na menos 30, não 9 vezes 10 na menos 31, o que faz com que não haja nenhuma alternativa disponível nesse nível. Tudo certinho? Resposta então da questão de número 7, letra B, Brasil. Questão de número 8. 2 na 51 menos 2 na 50. Menos 2 na 49. Isso aqui para reforçar aquela ideia lá do início, certo? Reforçar a ideia lá do início, tá bom? Na hora em que vocês forem resolver essa questão, a questão de número 8, tá bom? Vocês vão ter três potências, 2 na 51, 2 na 52, na 49, que representam três péssimas ideias em termos de expansão. Em termos do resultado que vocês buscariam identificar nessas circunstâncias. Se vocês tentassem expandir 2 na 51, 2 na 50 e 2 na 49. Mas vocês podem usar aquele velho recurso de identificar a menor das potências, no caso 2 na 49, e revelar esse 2 na 49 como subcomponente tanto do 2 na 50 quanto do 2 na 51. 2 na 51, por exemplo, é a mesma coisa, não vou nem colocar aqui, vou colocar já na extensão do meu raciocínio aqui. 2 na 51 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, observa, 2 ao quadrado vezes 2 na 49. Percebam como eu fiz surgir dentro do 2 na 51 a potência 2 na 49 que me interessa. Vou fazer a mesma coisa com 2 na 50. Sabe o que é 2 na 50? É 2 na primeira potência vezes 2 na 49. Observa que quando, dá uma olhada, observa que quando eu escrevo aqui, nesse caso, tá? 2 na 49, 1, 49, quando eu escrevo esses dois caras aqui usando essas circunstâncias, eu consigo reduzir tanto o 2 na 51 quanto o 2 na 50 para expressões que têm a ver com o 2 na 49, certo? Com o 2 na 49 nessas situações. Tá bom? E aí vocês vão escrever assim agora, 49, perdão, 2 na 49 em evidência, certo? 2 na 49 em evidência. Se eu colocar 2 na 49 em evidência, daqui sai 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Daqui 2 na 49 em evidência, daqui sai menos 2. E finalmente, 2 na 49 em evidência está sozinho, daqui vai sair menos 1. Sacou? 2 na 49, que multiplica 2 ao quadrado, menos 2 na primeira potência. Vou deixar o expoente indicado aqui, mas vocês vão ver em um momento que ele não é estritamente necessário, e o menos 1 que vocês estão vendo ali na frente. Certo isso? Tudo bem? Então vamos lá. Nesse caso eu tenho 2 na 49, que multiplica 2 ao quadrado, 4, menos 2 na primeira potência, 2. Menos 1, tá certo? 2 na 49, continua o mesmo, 2 na 49. E aqui na sequência, eu tenho 4, menos 2, menos 1, certo? 4 menos 2, menos 1. 4 menos 2 dá 2, menos 1 dá 1. E vocês observem que a gente chegou a uma conclusão no mínimo bizarra de que aquela soma de potência, aquela expressão que vocês têm lá em cima, a potência menos outras duas, é igual à terceira delas, 2 na 49, sem tirar nem pôr nada mais, nada menos. E a resposta, portanto, é a letra B? Não, está errado, não é a letra B. A resposta é a da letra... não é a letra B, 2 na 49, a resposta é a da letra D.
Dinamarca. Na questão 9, sabe-se que n é um número natural e maior que 1. De novo, natural maior que 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu quero saber qual o valor dessa expressão aqui. Raizão, certo? De 2 na 2n, certo? Mais 2 na 2n mais 2, certinho? Tudo dividido por 5. Tudo dividido por 5. Olha que monstro. Tá vendo? 2 na 2n mais 2, tudo dividido por 5. Fechou? Então o negócio é o seguinte, relaxa. 2 na 2n mais 2 na 2n mais 2. A única coisa que eu posso fazer aqui que é inteligente é a de separar essa potência 2n mais 2 em um produto de potências de mesma base. Sempre que eu tenho uma soma, como vocês estão vendo aqui, eu posso separar essa potência em um produto de potências de mesma base. Aqui vocês vão ter raiz quadrada, portanto, d. Abre parênteses bem grande aqui dentro. 2 na 2n, mais 2 na 2n de novo, tudo isso mais, vezes, porque o expoente está somando, vira produto, vezes 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Você já deve estar imaginando o porquê dessa manobra, né? Essa manobra, ela vem em conta, ela é conveniente, porque ela revela, a partir desse momento, o 2 na 2n como um fator comum do meu numerador. Se esse 2 na 2n é fator comum, ele pode ser colocado em evidência. Olha o raizão aqui de novo. O 2 na 2n sendo colocado em evidência no meu numerador. E agora, entre parênteses, 2 na 2n está sozinho, coloca em evidência, fica 1, não esquece. 2 na 2n está sozinho, está acompanhado, coloca em evidência, sobra 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. E eis que, como que num passe de mágica, aqueles 5 que vocês tinham lá embaixo, passou a ter companhia. Aqueles 5 que vocês tinham lá embaixo, se revelou no numerador também. Vocês escrevem 2 na 2n, que multiplica 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Olha que lindo, tudo dividido por 5. Por que eu me emociono, encho os olhos de lágrima? Porque o 5 cancela com o 5 nesse momento. E vocês escrevem isso aqui como raiz quadrada de 2 na 2n. Raiz quadrada de 2 na 2n. Alguns de vocês sabem, outros não. Que toda raiz pode ser transformada em uma potência. Toda raiz. Basta que você transforme o índice no denominador do expoente. E, portanto, escrever raiz quadrada de 2 na 2n é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 2n sobre 2. Captou? Transformei a raiz em potência. E aí, nessas condições, o 2 vai cancelar com o 2 e vocês vão escrever 2 elevado na n. Esse cancelamento, quando a gente já está entrando num modo mais espartano de ver a vida, tipo, estou focado, ninguém vai passar por Termópilas, a gente aprende que pode ser feito aqui imediatamente. Eu posso cortar o 2 expoente, mesmo que ele seja só um fator do meu expoente, eu posso cortar esse 2 com o 2 que eu tenho aqui no índice, e chegando assim o mais rápido possível no mesmo resultado. Resposta certa da questão 9, letra C, Canadá, fechou todas. Tudo bem daqui? Beleza pura. Última coluna da lista de exercícios de estreia do Quero Gabaritar. Potências, questão de número 10. É uma questão relativamente semelhante a essa aqui. Tem uma raiz também, vocês já devem ter entendido qual é a grande jogada, né? A jogada é sempre a da gente tentar colocar em evidência as maiores potências possíveis, e as maiores potências que podem ser colocadas em evidência nessas condições normalmente, são representadas justamente pelas menores potências que participam da expressão matemática 2 na 13 mais 2 na sexta, tudo dividido por 2 na 15, certo? 2 na 13 mais 2 na sexta, dividido por 2 na 15. Então, para começo de conversa, tem 2 na sexta ali em cima, vocês estão vendo? Se tem 2 na sexta ali em cima, eu vou colocar esse 2 na sexta em evidência, certo? E para colocar esse 2 na sexta em evidência, eu tenho que revelar ele como parte desse 2 na 13 que está aqui na entrada. 2 na 13 pode ser escrito como 2 na sétima vezes 2 na sexta, certo? Vezes 2 na sexta. Mais 2 na sexta.
mais 2 na sexta. Tudo isso dividido por 2 na 15. Tudo bem? Tudo isso dividido por 2 na 15. Vocês vejam, essa é uma estratégia para fazer essa questão. Não significa que seja a única. Tá? E nesse caso até 2 na 15, 2 na sexta, 2 na 13. Não são lá potências tão gigantes assim. No modo de desespero, vocês até poderiam expandir as potências nessas circunstâncias. Mas vamos sair aqui em busca de um caminho mais inteligente. Nesse caso, eu percebo 2 na sexta aqui, percebo 2 na sexta aqui também. Posso colocar, portanto, esse 2 na sexta em evidência. 2 na sexta que multiplica 2 na sétima mais 1. 2 na sexta está sozinho, lembra? Colocou em evidência, ficou mais 1. Tudo dividido por 2 na 15. Tudo dividido por 2 na 15, certo? 2 na 15. Está aqui. Tudo sob controle aqui? Beleza. Essa raiz quadrada aqui vai continuar. Não tem muita alternativa. O que eu posso fazer agora é cancelar o parte dessas expressões que vocês estão vendo aqui. 2 na sexta com 2 na 15 aqui, se eu preferir manter pela divisão de potência de mesma base, eu vou ter que fazer 6 menos 15. O preço que eu vou pagar nesse caso é que eu vou ficar com expoente negativo, né? Então talvez seja melhor simplesmente eu cancelar 6 fatores em cima com 6 fatores embaixo. E aí se eu cancelo 6 fatores de baixo, aqui é 2 na nona vezes 2 na sexta, vão ficar 9 aqui embaixo, certo? E em cima o resultado disso vai ser igual a 2 na sétima mais 1, certo? Vai ser igual a 2 na sétima mais 1. Então o resultado disso aqui parcial vai ser raiz quadrada de 2 na sétima mais 1, 2 na sétima mais 1, tudo isso dividido por 2 na nona, certo? Tudo isso dividido por 2 na nona. Eu posso tentar chegar numa expressão simplificada mais razoável do que essa. E nesse caso, inclusive, a gente chamando 2 na sétima aqui, 2 na sétima, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 128 mais 1 no caso, né? Aqui em cima, raiz quadrada de 128 mais 1, 129, tudo dividido por 2 na nona, 256, 512, 129 dividido por 512. Essa aqui seria, de certa forma, a fração mais simples a que a gente poderia chegar se a gente optar, como eu falei para vocês, por esse caminho, o caminho da colocação em evidência, certo? Raiz de 129 dividido por 512. Mas eu também poderia ter escolhido outro caminho, e também é parte do propósito de uma aula Quero Gabaritar, que eu faço questão de mostrar para vocês. O caminho de dividir ou de separar essas duas potências aqui, ou essas duas potências do numerador, em duas frações, certo? Rota alternativa aqui comigo, então, no asterisco, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu poderia ter reescrito essa expressão como raiz quadrada de 2 na 13, dividido por 2 na 15, mais 2 na sexta, dividido por 2 na 15. Entenderam a jogada? Eu separo isso aqui em duas frações. Em duas frações com o mesmo denominador. Isso é a mesma coisa que dizer que metade da soma é igual à soma das metades, por exemplo. A mais B sobre 2 é a mesma coisa que A sobre 2 mais B sobre 2, certo? Que a gente aprende lá no início dos tempos nas aulas de frações. E quando eu separo isso aqui em duas frações com o mesmo denominador, fica mais fácil de entender sem colocar em evidência, certo? Nessas situações, fica mais fácil de entender como eu faço para chegar nessas potências independentes, isoladas nesse caso. Aqui, por exemplo, 2 na 13 com 2 na 15, eu posso cancelar 13 de cima com 13 de baixo, e embaixo vão sobrar duas bases iguais a 2. E, portanto, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre 2 ao quadrado. Sacou? E da mesma forma, 2 na sexta dividido por 2 na 15, eu vou cancelar 6 de cima com 6 de baixo, e embaixo vão sobrar 9. Embaixo vão sobrar 9, aí eu vou ter aqui 1 sobre 2 na nona, certo? Nessas circunstâncias. O que vai me levar à conclusão, de que isso aqui é igual a raiz quadrada de 1/4 mais 1 sobre 512, o que é nada mais, nada menos do que 2 na décima. Se vocês fizerem essa soma aqui, fazendo o MMC dos denominadores, que vai ser 512, divide por 4 dá 128, divide por 512 dá 1, vocês vão chegar no mesmo resultado que vocês têm aqui em cima, exatamente o mesmo resultado. Vocês observem que nesse segundo caso não foi necessário colocar potência em evidência.
E pode ser interessante vocês terem essas duas ferramentas disponíveis. Já antecipo que no mundo dos fatoriais, lá na análise combinatória, desculpa falar nisso, pelo amor de Deus, lá na análise combinatória, quando a gente falar nisso, essa estratégia da divisão em frações vai ser bem mais útil do que a estratégia da colocação em evidência. Certinho? Sob controle? Então tá beleza, essa foi a questão de número 10. As questões são dissertativas aqui agora, né? São analítico-expositivas, que é como a gente costuma fazer referência a essas questões abertas no mundo da matemática. E a gente vai então para a questão de número 11, em seguida para a questão de número 12, para fechar a conta e passar a régua. Na questão 11, está escrito assim, na questão de número 11, a distância que a luz percorre em um ano, chamada de ano-luz, certo? Chamada de ano-luz é de aproximadamente 11, 38 vezes 4 na quinta, vezes 5 na 12 quilômetros. Expressa esse número em notação científica. Muito bem. Síntese de notação científica. Número em notação científica é número do tipo K vezes 10 na N, certo? K vezes 10 na N. Esse número K oficialmente deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Essa é a maneira difícil de lembrar da condição válida, necessária e suficiente para o número K. A maneira mais fácil de lembrar, na minha singela opinião, é de que esse número K só pode ter um único dígito, diferente de zero, antes da vírgula, certo? Antes da vírgula. Tudo bem? Um único dígito, sempre diferente de zero, antes da vírgula, tá certo? E esse n expoente do 10 que vocês estão vendo aqui tem que ser um número inteiro. Todos vocês que já estudaram química ou estudam em algum lugar do passado ou estudam no momento presente química, conhecem esse número aqui, 6,02 vezes 10 na 23. Sempre que eu penso em notação científica, eu lembro desse número. É bom ter um bom exemplo que a gente já fixou na cabeça. E esse bom exemplo está aqui, disponível a qualquer momento na química. Observa, um único dígito, diferente de zero, antes da vírgula. Pode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas tem que ser um dígito só e não pode ser zero, para o número estar em notação científica. Expoente inteiro. Só essas as condições para que vocês estejam diante de um número em notação científica, certo? Então é bom fazer surgirem potências de 10 quando nós estamos tentando transformar um número expresso na sua notação expandida em uma notação científica. É exatamente isso que eu passo a fazer a partir de agora com o número dado, certo? Com o número dado. 38 vezes 4 na quinta vezes 5 elevado na 12ª potência. Acompanha junto comigo. 38 dá para decompor separado. 38. Decompondo 38 em fatores primos, ele é par por 2 dá 19. 19 é primo. Sabia? 19 é primo. Se 19 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. E agora o resultado fica 1. Portanto, 38 na primeira parte do nosso movimento vai se transformar em 2 vezes 19. Certo? 2 vezes 19. Lembra das propriedades magnéticas do 2 e do 5? Toda vez que um 2 encosta num 5, eles se transformam em um saudável 10, e isso é bom para quem está buscando trabalhar com potências de 10. Sabe quem é esse 4 aqui? Esse 4, ó, isso aqui é, cara, isso aqui é totalmente ninja. Olha só, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E esse 2 ao quadrado pode ser elevado na quinta potência. Substituindo 4 por 2 ao quadrado, vocês terão uma surpresa já na próxima etapa. Tudo isso vezes o 5 elevado na 12, que já veio assim de fábrica, certo? Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês percebam que esse 2 vezes 19 aqui foi super conveniente, porque permitiu que eu visualizasse esse 2 como fator do 38. Essa conversão do 4 em 2 ao quadrado me autorizou a enxergar 4 na quinta como uma potência de potência, e quando eu tenho potência de potência eu multiplico os expoentes, 2 vezes 5 fica 10, 2 na 10ª, e o 5 na 12 está ali na emboscada, à espreita, esperando para entrar em ação e colocar em prática
a sua propriedade magnética. Muito bem, eu posso fazer melhor do que isso ainda antes. O expoente invisível desse 2 aqui é 1. E eu posso muito bem conectar, portanto, esse 2 na primeira potência com esse 2 na décima que vocês estão vendo aqui, uma vez se tratam de duas potências de mesma base. Isso me autoriza a escrever 2 na primeira vezes 2 na décima como 2 na 11. 2 na 11, certo? 2 na 11 vezes 19, vezes 19 vezes 5 na 12. Não esqueçam. Propriedade magnética do 2 e do 5. Aqui eu tenho 11 fatores iguais a 2. Aqui eu tenho 12 fatores iguais a 5. Eu vou escrever 2 na 11 como está, vou deixar o 19 quietinho e vou transformar o 5 na 12 em 5 na 11 vezes 5 na primeira potência. Lembra? Para revelar dentro do 5 na 12 a potência 5 na 11, que vai me autorizar a colocar em prática essa propriedade magnética espetacular. Do 2 toda vez que vê um 5, do 5 toda vez que vê um 2. Como o expoente é o mesmo, eu posso transformar isso tudo aqui em 2 na 11 vezes 5 na 11 em 2 vezes 5 na 11 vezes 19 vezes 5. Vocês estão vendo? Vezes 19 vezes 5. E isso me leva imediatamente para uma forma de representação muito semelhante àquilo que eu conheço por notação científica, embora ainda não definitiva. 19 vezes 5 eu posso multiplicar, isso aqui vai dar 95, 95, 19 vezes 5, certo? 2 vezes 5, 10, 10 elevado na 11ª potência. Portanto, é o número mais próximo de uma notação científica a que nós conseguimos chegar até agora. Mais próximo, só que ainda não está em notação científica. Porque lembra, esse coeficiente aqui tem que ser um número que só tem um dígito antes da vírgula, e esse dígito não pode ser um 0. Quando eu escrevo 95, existe uma vírgula invisível aqui. Essa vírgula invisível está sempre depois do algarismo da unidade. Isso é a mesma coisa que 95,0. E essa vírgula agora tem que ser posicionada adequadamente para que vocês possam estar diante, afirmar estar diante de um número em notação científica. Essa vírgula vai caminhar uma casa para a esquerda. Não esquece. Didi, direita diminui. Se direita diminui, Didi, é porque esquerda aumenta. Tudo bem? Direita diminui. Esquerda aumenta. Muito bem, Sombra. Muito obrigado. 9,5. E agora o expoente aumenta uma unidade, porque afinal de contas a sua vírgula andou uma casa para a esquerda. E você escreve 9,5 vezes 10 elevado na 12. 9,5 vezes 10 na 12 quilômetros. É o número que representa um ano-luz expresso em notação científica. Deu para entender? Então não esquece, notação científica, coeficiente tem que ter uma só casa antes da vírgula, tudo bem? E o expoente tem que ser um número inteiro. Esse inteiro pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando ele é positivo, a gente usa a notação científica para representar quantidades muito grandes. Quando ele é negativo, a gente representa quantidades muito pequenas. Mas a serventia é a mesma, tanto para expoentes positivos e grandes, quanto para expoentes negativos e também grandes. Certo isso? Tudo sob controle? Que beleza, só os fortes sobrevivem, hashtag Jesus tá vendo. Domingo em Brasília, 22 horas e 8 minutos. E muita gente aqui ainda comigo, muito obrigado pelo prestígio. Dando a largada na temporada 2017 do Estude Matemática. Eu quero saber quem é o algarismo das unidades de 9 na 99. 12, aliás, 12. Vamos lá de novo aqui. 12. 9 na 99. 9 na 99. Menos 4 na 44. Certo? Quero saber quem é o algarismo das unidades. Olha só, gente. Se você tiver a brilhante ideia de fazer 9 na 99, calcular isso, chegar num resultado no braço, eu quero lhe conhecer. Tá? Eu faço questão de lhe conhecer. 4 na 44 está quase no mesmo nível de insanidade. Mas se você fizer na mão 9 na 99, mande uma carta aqui para nós. Tá? Manda uma carta para a nossa caixa postal. Tá bom? Porque eu faço muita questão de saber quem você é e de, inclusive, manter o seu nome à mão para doar o seu cérebro para pesquisa científica, para a NASA, certo?
para a NASA e para a Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Eu acho importante a gente fazer. Por que, cabeça? Ninguém vai ser insano a ponto de multiplicar o 9 por ele mesmo 99 vezes. E nem o 4 por ele mesmo 44 vezes. Mas, de repente, a gente pode se dar conta de que, como o nosso interesse reside exclusivamente no dígito da unidade, talvez, só talvez, a gente não precise conhecer o número inteiro. Por exemplo, se eu multiplico 3.941 por 7.535, você sabe me dizer quem é o dígito da unidade desse produto? Sim, sabe. Claro que sabe, porque esse aqui termina por 1, esse aqui termina por 5, a primeira conta que a gente vai fazer aqui é 5 vezes 1, que dá 5. E não vai entrar ninguém aqui embaixo desse 5, porque a gente vai sempre, né, fazendo as contas e puxando os resultados aqui mais para a esquerda, para depois somar todo mundo na vertical, vocês concordam? O que significa que o dígito que vocês encontram aqui no primeiro produto, ele está protegido até o final da conta. E, portanto, para poder fazer uma conta de multiplicação ou uma subtração também não importa. Se a gente conhece o resultado do produto, se a gente conhece os últimos dígitos de uma soma, de uma subtração, de uma multiplicação, a gente sempre conhece o último dígito do resultado. Tudo bem? É nesse ponto que eu quero chegar com vocês, observando o que acontece com o número 9. 9 na primeira potência é 9. Vocês concordam? 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. 9 ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9. Vai dar 729. Certo? 9 na quarta potência, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vai dar 6561. 9 na quinta potência, eu não sei, mas eu sei que termina por 9, olha bem, 9, 1, 9, 1, 9, 1, e assim sucessivamente. A sucessão de potências de 9 promove resultados alternados. Às vezes a potência de 9 termina em 1, às vezes a potência de 9 termina em 9, especificamente ela termina em 9 quando o expoente é ímpar e termina em 1 quando o expoente é par. A minha dúvida nesse momento passa a ser 99 é par ou é ímpar? Tá vendo? Você respondeu certo. 99 é um número ímpar. E, portanto, se 99 é um número ímpar, eu sei que 9 elevado na 99 será obrigatoriamente uma potência de 9, e eu não preciso saber o que está aqui na frente, que termina obrigatoriamente por 9. Eu não preciso saber que número é esse. É suficiente, porém, saber que ele é um número que termina pelo dígito 9, um número cujo número da unidade é igual a 9. Olha que bacana isso aqui para o 4. No caso do 4, eu vou escrever 4 na primeira potência, que é 4. Depois 4 ao quadrado é 16. 16. Depois 4 ao cubo é 64. Vocês estão vendo? Depois 4 na quarta, 64 vezes 4, dá 256. Depois 4 na quinta, a gente podia até ostentar, vai dar 1024, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe quanto dá, porque nesse momento eu já tenho recurso suficiente para observar que aqui começou com 4, foi para 6, foi para 4, foi para 6 e agora, portanto, só pode ser 4. E 4 na sexta vai terminar por 6 e assim sucessivamente. Vocês observem que, a exemplo do que aconteceu com o 9, o mesmo comportamento se repete com o 4. E cada uma dessas bases compostas por um único dígito que a gente investigar vai apresentar para nós uma mesma sequência de últimos dígitos quando nós observamos os resultados de todas as potências em sequência. Experimentem. Isso vale também para o 2. Né? Termina 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, fica 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Só que aí é um ciclo de 4 dígitos. Diferentemente do que acontece aqui, em que o nosso ciclo de dígitos da unidade tem apenas 2 elementos. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia, olhar para as sucessões de potências e tentar reconhecer padrões. Como eu falei para vocês, o Quero Gabaritar está aqui também para ajudar vocês nesse nível. Isso significa, quando o expoente for ímpar, vai terminar por 4, quando o expoente for par, vai terminar por 6. 44 é par. Se 44 é par, é porque esse número 4 na 44 só pode terminar por 6. Faz sentido? Eis que temos, portanto, um número que termina em 9, menos um número que termina em 6.
Não interessa quem vem antes. Quando eu subtrair de um número que termina em 9 um número que termina em 6, o resultado só poderá ser um número que termina em 3. E essa é a resposta que nós estamos procurando, portanto, para a questão de número 12. Só completar a frase junto comigo, porque quem sabe faz ao vivo o algarismo das unidades. De 9 na 99 menos 4 na 44 é 3. E assim se encerra a primeira das aulas Quero Gabaritar do Estude Matemática na temporada 2017.